sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aqui toda semana, junto comigo, um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. E o assunto dessa semana também é muito especial. Eu vou falar com a renomada dentista, ela, a doutora Manuela Medeiros, que vai estar aqui com a gente falando sobre cirurgia facial. Ela que já adentrou nesse ramo agora, bem recentemente, mas já tem muito a falar. Inclusive, estava viajando, chegou de viagem agora. Doutora, seja muito bem-vinda a esse espaço aqui pela primeira vez com a gente. É verdade. Obrigada pela oportunidade, Elu, de estar aqui no Dr. Play. Espero que eu possa estar respondendo e tirando todas as dúvidas das pessoas, né? Então, vamos lá. Gente, eu vou me comportar aqui, viu, doutora, como seus futuros pacientes, ou como seus pacientes também, que tem muita dúvida, que quer saber. Eu sei que você explica de maneira bem didática para não restar dúvida e também passa muita segurança, né, para os seus pacientes, porque é muita novidade na área. E eu sei que você está sempre atualizada, sempre buscando tudo que há de mais de novo para a sua clínica também, que é proprietária da Namu Clinic, não é isso? Isso, verdade. A gente vai falar também um pouquinho, não vai perder a oportunidade de falar também da Namu. Mas antes da gente começar, queria convidar todo mundo a se inscrever nas nossas plataformas. No nosso Instagram, a gente está como @drplay. No YouTube, a gente está como Dr. Play Saúde. E o nosso site é atualizado todos os dias, drplay.com.br. Olha, a doutora ela é muito conhecida já nas suas redes sociais. Ela sempre está lá colocando muito conteúdo novo, falando do que ela vem fazendo. Fala muito também, bem conhecida, sobre fios de PDO. Mas para quem ainda não conhece, eu vou dar aqui um breve resumo, mas eu vou pedir que ela continue, porque ela me mandou aqui bem humilde, bem modesta, compacto e tem muita coisa. Mas, doutora Manuela, ela tem graduação em Estética e Cosmética na Uninasal, graduada em Odontologia na Uninasal, tem pós em Cirurgia Facial pela Famine, é pós-graduanda na CTBMF São Leopoldo Mandique, em São Paulo, né? Isso. Tem curso de cirurgia em BH, Rolf Anatomy Experience, certificada em Harvard também, enfim. Vou passar a bola para você falar um pouquinho de tanta graduação, como é que foi isso e uma coisa foi unindo a outra. É verdade. Quando eu pensei em abrir a clínica, eu pensava no momento de ser só dona da clínica, né? Mas aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou explicar para os meus pacientes, para meus clientes, para meus amigos, como é que a clínica vai funcionar se eu não sei o que é, né, a realidade? E aí foi quando eu comecei a dizer, não, vou estudar. Foi quando eu procurei fazer estética e cosmética e vi que não era aquilo que eu queria mais. Eu gosto muito de estudar. Então, foi quando eu entrei em odontologia e daí abri um leque muito grande na parte de estética facial. E aí não tive mais como traçar outro caminho, porque eu já entrei direto na área facial, principalmente quando eu fiz o curso de fios de PDO, que foi no Rio de Janeiro. Fiz também em São Paulo com Daniel Machado. Então, assim, fui abrindo vários leques. E é uma coisa que o pessoal hoje tem muita dificuldade, é de manusear o fio facial. Por quê? Porque não é só introduzir o fio, mas sim estudar a anatomia, que é uma coisa muito importante de você estar mexendo com a face da pessoa, que é a porta de entrada de todo mundo. Então, assim, foi quando eu fui procurando cada vez mais. E agora, cheguei recentemente, né, de Campinas, fazendo o bucomaxilofacial, que é a parte de cirurgia facial. A gente chega já lá, né? Não vamos adiantar, mas para quem está em casa, ele conhecer, você é de João Pessoa e foi sua primeira graduação, porque eu sei que não. Foi um longo caminho até chegar aqui, mas dá para ver nas suas redes sociais, no seu brilho no olhar, quando você fala da sua área, assim, você realmente se encontrou, mas É verdade. a Manu, né, como a gente conhece, ela não começou aí, né? Não. A Manu teve um percurso muito grande e árduo também. Eu comecei primeiro fazendo contabilidade, foi minha primeira graduação. E aí eu vi a necessidade de fazer direito, porque meu esposo já era advogado, então para mim ia ser muito bom estar com ele, né? Mas aí também não foi o caminho muito que eu vi que era aquilo que eu queria, que era meu sonho, que era meu desejo. Porque eu queria ser reconhecida como eu estou sendo hoje. Então eu disse, não, ainda não é aquilo que eu quero. Vou fazer perícia contábil. Nossa. Aí fiz perícia judicial e contábil. Também não era uma coisa, porque era uma coisa online, com o juiz você não estava presente. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de interagir. Então, assim, foi uma coisa bem diferente mesmo.
foi quando chegou já perto da pandemia. E aí eu comecei a conversar com uma amiga que é médica e a gente afinou algumas coisas de abrir uma clínica. Mas aí eu não tinha um conhecimento, né, da clínica, de como funcionava, como é que eu ia trabalhar sem saber com o funcionamento. Aí foi quando eu procurei a estética e cosmética, para estar nessa área, que ela também trabalhava com estética, só que ela era ginecologista e trabalhava também na área estética da mulher. E aí foi vendo também que estética não era uma coisa que eu queria, que era limpeza de pele, uma drenagem, um negócio, não era aquilo, eu queria Mas que foi mais. importante também você, Foi né, atuar nessa importante, área. verdade. Agregou muita coisa na clínica hoje, né? Até porque funciona uma parte de estética. Assim, hoje ela virou uma clínica multidisciplinar, onde tem outros profissionais que trabalham na área médica, mas que a gente não deixou de ter um esteticista. Aí foi quando eu comecei a fazer odonto e vi também que eu amava cirurgia, uma coisa que, assim, nunca me passou pela cabeça. E também a oportunidade dentro da faculdade minha foi mais com cirurgia, só aparecia cirurgia para mim. Então, assim, eu tive uma habilidade muito grande, que eu gosto de trabalho manuais, então para mim foi muito fácil. Porque o resultado também é na hora. Então, é muita gente imediato, né? Que é uma coisa imediata. Então, a cirurgia, hoje, eu vejo que há uma necessidade muito grande, fora só a estética facial, a parte de harmonização. E aí, até para pegar o gancho, porque depois a gente vai falar sobre a cirurgia em si, né, facial, vamos falar um pouquinho da Namu, né? Eu sei que ela está localizada numa das principais avenidas aqui em João Isso. Pessoa, que é a Avenida Guarabira. Há quanto tempo ela existe? Quais são os profissionais que tem lá que compõem o seu corpo de profissionais, que eu tenho certeza que você escolhe a dedo quem são as pessoas que estão lá, Certeza. porque leva a sua marca, leva o seu nome, né? Então, você é bem criteriosa em relação a isso. Então, Verdade. como é que funciona? O que é que a gente pode encontrar lá na Namu? Então, a Namu fica na Avenida Guarabira, 963, Manaíra. Fica bem próxima à padaria Portal do Trigo, é onde fica a localização física, né, da clínica. E lá a gente tem vários profissionais que são habilitados com nós, lá com a Namu. Que é ortopedista, o Dr. Glauber Novaes, que ele é muito renomado também. Ele trabalha muito com a parte de educação física, né? A parte mais de quem rende físico, né? Que é muito lesionado nessa área. E aí ele tem também um fisioterapeuta que trabalha com o movimento funcional, que ele trabalha junto com o Dr. Glauber lá. Eles fazem conjunto, né? E tem o Dr. Bueno, que é o nutrólogo. Temos também a doutora Fernanda, que é dentista mesmo, que ela faz a área de clareamento, restauração, extração, o básico da parte dentística. Uhum. E temos também a esteticista, que está duas vezes na semana, e lá ela faz todo um trabalho estético, assim, faz a limpeza de pele, revitalização, drenagem corporal, faz perca de peso, né, gordura localizada. Então, tem todo aquele conjunto, fora a minha parte, né, que é a harmonização facial e agora cirúrgica. A doutora ela é muito conhecida nessa área de fios de PDO, que a gente vai estar falando aqui um pouquinho hoje, mas eu queria começar perguntando, que é o tema do nosso podcast, e que muita gente pode estar curiosa, querendo saber o que é, essa questão da cirurgia estética facial, né? O que é, Isso. tudo que está começando novo, até às vezes assusta um pouco, e para quem ela é indicada. Então, a indicação, tem muita gente com hereditariedade, tipo blefaroplastia, que tem os olhos, né, meio caidinho. Muitas vezes ela quer até que a gente com fio diz assim, doutora, eu quero fazer aqui, puxar aqui. E a gente sabe que fio é uma coisa de tratamento e é uma coisa no momento paliativo para quem tem hereditariedade, certo? Então, assim, como eu trato muita gente 40 mais, eu vejo que há necessidade da cirurgia hoje. Por quê? Porque elas pedem blefaroplastia muito procurada dentro da clínica, lipo de papada, a parte do platisma mesmo, que é essa parte que a gente faz ali, a pelinha fica solta, mas aí a gente tem que fazer aquela coladinha, tipo lifting facial mesmo, cirúrgico, que puxa o rosto todo. Então, a parte cirúrgica, a gente começa a fazer depois dos 35 anos.
Uhum. tá? Então, essas são as maiores indicações. Maiores indicações. E aí, eu sei que a senhora foi buscar, né? A senhora não, né? Que ela é muito nova. Mas quais foram os seus objetivos quando foi buscar essa especialização, né? Que foi buscar lá fora, não é todo mundo que está fazendo. É um dos procedimentos mais procurados, né? Isso, Atualmente. E aí, são várias indicações também nesse também. curso, como é que ele vai funcionar na prática e como é que você, à medida que vai aprendendo lá, vai conseguindo também colocar em prática na sua clínica. Isso a gente tá vendo devagarzinho, porque eu quero fazer o que for de melhor para meus clientes, né? E meus novos clientes. Uhum. Eu quero fazer uma sala mini cirúrgica, né? Que eu possa dar toda a assistência, possa estar vendo o batimento cardíaco, o oxímetro, a glicose, tudo, porque até às vezes o paciente mesmo ele esquece de contar. Ele vai contar em cima da hora. Ah, doutor, eu esqueci, eu sou diabético, então eu tenho alguma outra doença autoimune. Ele só diz já de última hora. Então, assim, é muito complicado. Então, eu tenho que pedir uma bateria de exames, né? Fazer Tenho que todo o estar risco cirúrgico. acompanhando ele bem direitinho para que não saia nada fora do que a gente planejou. Uhum. E quais são esses procedimentos os mais procurados Os hoje? mais procurados hoje, cirúrgico, é Sim. blefaroplastia, é o nariz, né? A pontinha do nariz, que eles querem muito. E a platimosplastia, que é essa parte do pescoço. Uhum. É a mais Essa do procurada. nariz, antigamente se fazia, antigamente que eu digo até um dia desse, né? Se fazia muito com o ácido Hialurônico. hialurônico, até mesmo com fios de PDO. Então, é outra proposta, nem é fios de PDO, nem é ácido hialurônico, é outra É proposta. outra proposta. Como é que seria? Cirúrgico mesmo, a gente faz. A gente tem como fazer a lip lifting, que tem muita gente que tem a parte da boca muito para baixo. A gente consegue fazer um cortezinho aqui, puxar, que a boca fica mais um pouquinho para cima, né? Eles procuram muito essa área também. E a pontinha no nariz, ficar com a pontinha mais afilada, né? Uhum. E tem E o... muita gente que também tem essa giba bastante alta, Uhum. que reclama muito, e geralmente eu boto fios, por quê? Porque o fio, ele fica bem retinho. Melhor, eu Uhum. acho, particularmente, melhor do que o ácido hialurônico. Uhum. Porque tanto ele fica reto, como a pontinha do nariz fica arrebitada. Então, assim, é um resultado que eles gostam muito. Agora, sabendo que de 6 em 6 meses tem que fazer, que é uma coisa paliativa. No caso dos fios de PDO. Isso. Mas o processo da própria cirurgia em si, ela é definitiva? Isso, inclusive, a diferencia desses outros processos É definitiva. é definitiva. Definitiva. Então, ela é irreversível mesmo, ela tem que ser É bem pensada. bem pensada. Tá. E aí, doutora, eu queria saber também, né, da senhora, como é que funciona essa questão do processo de recuperação. Porque é muito parecido, então, quase similar a próprios processos cirúrgicos, né, de cirurgia plástica Sim, sim. mesmo. E aí, esse processo de recuperação, já que ele, inclusive, ele vai ser feito, ele é feito em consultório, né, algo Alguns mais, são. alguns Alguns são. são. Até blefaroplastia dá para fazer em consultório. A platimostoplastia também. A de nariz, não. A de nariz já não entra. A lipodepapada, sim, em consultório. Agora, o pós-operatório, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem a recuperação muito rápida, tem gente que não sente dor nenhuma, tem gente que Uhum, já sente mais dor, mesmo anestesiado. A anestesia é local dentro de consultório, com sedação, uhum. tá? Então, é bem tranquilo. A gente, assim, eu faço da melhor forma possível para que o paciente não sinta nenhum tipo de dor, porque ninguém merece, né, fazer uma cirurgia e qualquer outra coisa para você estar sentindo dor, né? Uhum. Então, assim, a gente passa a medicação antes, faz a profilaxia, que a gente chama, e passa a medicação pós, né? Geralmente são 7 dias de antibióticos, normal, como se fosse uma Tá. cirurgia, não deixa de ser. Aproveitando, né, até essa sua resposta em relação aos cuidados pré e pós, né, procedimento. Quais são os Uhum. cuidados padrões que esses pacientes que se submetem, né, a esses procedimentos, eles têm que ter? Eu sei que você já falou de bateria, algumas baterias de exames que realmente Uhum. precisam ser feitas, não dá para Relaxar, pular essa questão de algumas medicações, mas de maneira geral é diferente de procedimentos estéticos mais simples, né? sim, com certeza. E aí, quais são esses procedimentos padrões que
muita gente vai precisar já ter antes de se submeter a uma cirurgia facial, por exemplo. Tem algumas, como o lipo de papada, é preciso a gente colocar uma faixa, né? Para que a pele não fique totalmente solta e ela se sinta mais segura. É tipo fazer um lipo de barriga. Você vai ter que botar uma cinta. A lipo de papada não é diferente. A gente também tem que colocar uma cinta, tem que fazer drenagem, tem que colocar compressa de gelo, fora as medicações que a gente vai estar indicando. Uhum. O pós, ele é mais complicado, não digo não para o profissional, né? Mas para o paciente, ele realmente seguir a risca em casa e tentar chegar o mais próximo do ideal do que ele almejou ali junto com o profissional, porque às vezes o profissional faz de tudo ali, né, para ter a recuperação perfeita, para chegar no resultado esperado, né, que não é uma ciência exata, a gente está lidando, né, com o ser humano, mas o dever de casa, ele precisa ser feito, né? Com e muitas certeza. vezes as pessoas negligenciam, E o pós né? é muito importante. Eu digo porque depois que eu fiz em mim, fios de PDO, um exemplo, né? E eu fiz bem direitinho, a risca em mim durou mais de 6 meses. E tem alguns pacientes meus que já chegam nos 30 dias, que é o tempo que eu peço para ele retornar, ele diz que não viu efeito nenhum. Aí é quando eu vou investigar o que foi feito para não ter ficado no lugar. Ou botou pouco fio, que eu indico a quantidade de fios, às vezes a pessoa não tem aquele investimento na hora para fazer. E aí acha que foi muito fio, né? E aí ela tem um rosto muito pesado, então realmente desce um pouquinho. Movimentos faciais. Não vai poder fazer no início, tipo abertura de boca, ir ao dentista. Então ela vai ter que Tem que se seguir a preparar, risca. né? 15 dias de academia, de fazer musculação, a gente impede um pouco. Dormir de barriga para cima, 7 dias. Comer alimentos muito duros. Então, assim, tem todo aquele pós. E se não fizer, realmente não vai fazer efeito. Porque quando a gente faz os movimentos faciais, ele precisa de alguns dias para fixar na pele. E sem fixar na pele, ele não vai ter um resultado ideal e excelente que a gente esperava. Doutora, esses procedimentos, né, faciais, que são mais invasivos, na verdade, você considera que ele vai substituir aqueles procedimentos menos invasivos? Por exemplo, as pessoas vão deixar de fazer mais fios de PDO, vão deixar de fazer outras técnicas para Fazer a ir se cirurgia. direcionando a fazer cirurgia? É uma Não. nova tendência ou eles se complementam? Eles se complementam. Até porque vai ser preciso depois a gente fazer alguns reparos que vai ficar uma coisa ou outra que não era, como você disse, o que esperava. Então, a gente vai tentando ajustar, porque colágeno não tem como a gente fabricar mais depois dos 25. E mesmo que faça cirurgia, vai ser preciso colocar colágeno. Isso é uma coisa que não vai sair. Deixa eu pegar aqui o gancho, porque falando de colágeno, né, a gente vê muita coisa e a verdade é que todo mundo chega, como a senhora já falou, né, vai perder, né, vai chegar numa fase que não vai mais produzir, na verdade. E essa preocupação, aí não pode ser dos 35 mais, né, tem que já começar cedo. 25 já, tá? Já com 25. Então, aproveita que essa oportunidade de quem está nos assistindo, o que é que pode fazer 25 mais aí, homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Porque homem também está no Eu tenho rol. muito paciente hoje que são homens. Eles hoje se cuidam muito. Olha aí. Muito mesmo. E aí, qual o primeiro procedimento até para falar do colágeno, doutora? Do colágeno? Não, primeiro assim, eu faço um protocolo individual, claro, dependendo da necessidade de cada um. Mas primeiro a gente começa com Botox, que é uma coisa que a gente precisa paralisar a musculatura para poder iniciar os outros. Mas colágeno nunca é demais, né? A gente pode fazer a partir dos 25 anos. É sutil, é uma coisa que não vai mudar a fisionomia, até porque não é o meu perfil. Meu perfil é bem natural. Eu gosto de coisa que quanto mais natural, melhor. Que ninguém nem perceba que você fez alguma coisa. Alguém sabe que a Heloísa hoje tem alguma coisa diferente, hein, Elo? Mas não sabe o que é. Entendeu? Então, assim, minha linha é bem essa. Tá mais bonito. Melhorou, mas ninguém sabe Ninguém o sabe quê. o que foi que você fez, Não vai precisar fazer uma nova identidade. Não. Porque tem gente que realmente, né? Mas apesar de que eu fiz no meu esposo há pouco tempo, meu esposo tem bastante fios, e eu fiz o nariz dele com fios, né? Ele queria, eu digo, vamos fazer. Quando eu fiz, ele precisou mudar todas as identidades De reconhecimento facial. Nossa, então a gente podia ter trazido, né, aqui o antes e o depois, se ele permitisse. É verdade. Tá vendo? Isso é muito sério, porque realmente transforma vidas, né? E
O E a rosto. autoestima também lá em cima, né? Porque tem muita É. gente hoje que está passando por muita coisa depois da pandemia, depressão. Eu escuto muito relato de mulheres, né? Que foi Uhum. traída, que está passando por dificuldade com o marido, enfim. E aí ela procura já quando já tem acabado o relacionamento. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar e se gostar antes de qualquer coisa. Antes de Uhum. marido, de filho, do que for. Primeiro você tem que pensar em você, para depois você pensar no próximo. Justamente, ó, aí uma dica da doutora, né? Mas vamos falar aqui também de fios de PDO. Sei que durante muito tempo ainda é também, né? O seu carro-chefe veio para Verdade. ficar e a gente também vê, né? Em contrapartida, acredito que você também encontra muitos pacientes, né? Vindos, infelizmente, aí de outros profissionais Uhum, com sérios problemas. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso em algum momento isso. nos bastidores e é incrível, porque hoje todo mundo se sente no direito, né, de pegar o rosto de uma pessoa e aplicar vários procedimentos. Isso é muito perigoso, né, É doutora? verdade, é verdade. Eu gosto de ir aos pouquinhos, é tanto que às vezes tem paciente minha que diz, quero botar 2 ml, ela já vem diagnosticada por ela mesma. Não, Uhum, disse não, primeiro deixa eu fazer a análise, ver se suporta no seu lábio essa uhum, quantidade, porque para fazer aos poucos, eu prefiro que ela venha 2, 3 vezes no meu consultório, que a gente vai fazendo de pouquinho, do que você fazer de uma vez só e precisar tirar, porque o produto que a gente tira, ele degrada também a nossa pele. Então, não é legal que você bote muito e depois resolva tirar, uhum. entendeu? Então, eu acho isso bem rigoroso da minha parte, eu não faço. E todos os materiais utilizados com procedência e tudo São mais. tudo esterilizados lá na clínica, são todos os equipamentos esterilizados, todos. A luva é estéril, o campo é estéril, então, assim, a gente nunca teve problema com infecção. Nunca, porque A o fio, a maior causa de intercorrência dele é a infecção. doutora, eu sei que tem muita gente que, inclusive, adquire, né, na internet, né? E hoje em dia, infelizmente, né, por conta desse mercado aí clandestino, Aham. é fácil de achar, né? E aí eu queria até que você deixasse um alerta para os seus pacientes, seus futuros pacientes, porque hoje em dia também com essa popularização das redes sociais, onde as pessoas fazem muita propaganda, muita promoção, e muitas pessoas, inclusive, vão lá, são atraídos São por atraídos. anúncios pelo preço, né? Mas você está colocando em risco a sua vida, a sua Verdade, estética e pode comprometer para o resto da vida, né? Então, às vezes, o que é que está por trás de um preço barato desse, é né? verdade. Então, para vocês, eu digo que procure um profissional renomado, que você veja que realmente está estudando, está procurando se atualizar sempre. Qual é o produto que ele está utilizando? É muito importante, porque a gente vê aí, só escuta, né? Dizendo, eu fiz com fulano e tal, e meu Botox, esse exemplo, só durou 1 mês, 2 meses. Por quê? Porque ele fez a diluição não correta. Ele quer usar um vidro em 4, 5 pessoas, enfim. Existe de todo jeito. Então, é melhor você pagar um pouquinho mais caro e ter um profissional que lhe receba com qualidade, né? Com excelência de tudo que você precise, porque o paciente, para mim, eu puxo um tapete vermelho para ele, porque ele é o meu cliente. E eu quero ter todo o cuidado e carinho e conforto, né? Que ele sinta conforto e não sinta dor. Então, eu vejo nessa linha. Uhum. E ainda aproveitando o gancho do fio de PDO, qual é a maior indicação do fio para se colocar fio? Porque às vezes o paciente, como você bem falou, né, já chega, eu quero Botox, eu quero X ml. É, Não sei se chega no consultório dizendo, doutor, eu quero colocar fios de PDO, que é é, algo um pouco mais invasivo. Então, quando é que entra aí a profissional e diz, não, isso aqui não vai servir para você, vai servir é fios de PDO e até vai ter que explicar como é, como é. funciona. Então, qual a maior indicação do fio? A indicação é que ela tenha já firmeza no rosto, né? Para poder a gente colocar fio de tração. Mas o fio liso, que é um fio mais só para colágeno mesmo, estímulo de colágeno, não tem problema nenhum colocar. Mas eu vejo que, assim, muita gente de idade, das que eu atendo, ela tem um rostinho fino, ela tem um rostinho magrinho, e nem sempre ela é magra também. Mas aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que dar densidade à pele para poder, por último, colocar o fio. Nem sempre o Hum. fio vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. O fio é a cerejinha do bolo, como se diz. Ela vai ser
a última coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer o botox para paralisar a musculatura, a gente vai fazer o bioestímulo várias vezes, não só uma, dependendo do tipo de pele que a pessoa tenha, para por último colocar o fio. Mas se ela já tem um rosto tipo o seu, assim, lindo, Ai, obrigada. cheinho, que não tem muita flacidez, aí a gente já vai Vamos lá, né, prosseguir. Nanamu, fazer essa análise melhor, que não é assim. Mas aí, então, tem toda a Tem toda a indicação indicação. personalizada mesmo, né? Exatamente. Doutora, e voltando para a sua área dessa questão da cirurgia, né? Hoje, qual a nova tendência no mercado? Eu sei que muito se vê, né? Um longo caminho a ser percorrido, que é um mergulho de informação aí, é um volume, né? Muito grande. Mas hoje, o que é que está se praticando? E eu não digo, não sei nem se já chegou aqui na Paraíba. Eu sei que vai chegar primeiro e está chegando com você, né? Mas a nível Brasil, até a nível fora mesmo, qual é essa nova tendência dessas cirurgias faciais? A tendência são muitas, né? Porque não só manual, como também nas tecnologias. Muda muito de país para país, né? Hoje, aqui, o que eu estou trazendo do curso que eu estou fazendo para cá, para João Pessoa, para Namu, é mais a parte de necessidade das minhas pacientes, que são a blefaroplastia, a lipo de papada, a bichectomia. É uma coisa que já existia, né? Bichectomia, lipo de papada, que é uma coisa mais corriqueira. Mas o platismo, são pouca gente que faz ainda. O platismo é o quê? A parte do pescoço, né? Essa parte que fica solta. E aí a gente consegue puxar isso aqui tudo, fica tudo esticadinho. Né? A blefaroplastia também, que só os oculistas, né? Os oftalmologistas fazia, hoje a gente já pode estar fazendo também. Quem tem o título de bucomaxilo e traumatologia, né? Isso é importante, né? Muito importante, essas titularidades. A gente já está se encaminhando aqui para o final. Esse podcast, né? Mais uma conversa mais informal e sobre essa nova tendência, né? De cirurgia facial. Mas antes da gente ir realmente finalizar, eu queria que a senhora falasse também mais sobre essa questão da procura por mais suavidade, né? Sem tantos exageros. A gente tem visto tanto na mídia. Inclusive, assim, até um bom alerta, um bom sinal de muitas famosas, né? Muitas influências, inclusive tirando procedimentos antigos que deixavam o rosto completamente quase que mutilado, assim, eram outras pessoas, outras identidades, né? Então, essa também é uma tendência das pessoas. Está sendo uma tendência? Está sendo para menos. Hoje o mais é menos, né? Muita gente agora hoje está mais cometida de tanto que a gente vê na televisão sobre pele de formol, né? Tem acontecido demais. Muita gente com PMMA no rosto, geralmente chega muito e diz, fulana faz, mas eu não faço. Procure fulana e vá lá fazer. Porque é uma coisa de risco. Porque o PMMA, ele entranha, ele fica feito uma rede. Ele pega na sua musculatura, pega em tudo que você tiver. Então, para você reverter esse quadro, é muito complicado, é difícil. Nem na cirurgia plástica, talvez consiga retirar. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado para, na hora de você escolher o profissional, escolher o produto que ela trabalha, é muito importante também. Então, eu sempre uso o mesmo produto. Eu pergunto às pessoas, às vezes, você está usando que produto? Você usou que produto? A pessoa não sabe nem informar. Não sabe nem o que colocaram nela, né? Não sabe. E lá na clínica, né? A gente tem no prontuário tudo, as etiquetinhas do produto fica lá registrado, o dia que ela veio, o dia que ela retornou, ela assina tudo bem direitinho, então assim, não tem complicação, porque se tiver um dia, né, que eu espero que não esteja nunca, tá lá tudo anotadinho e a gente tem como ir atrás de reverter. Graças a Deus, até hoje, eu posso dizer, como o Boeing, que eu já disse lá na minha... A gente nunca teve intercorrência, nunca. Foi, já atendeu mais do que verdade. Um Boeing, né? E aí sim, a gente agora se despedindo, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, mas queria dizer que foi um prazer lhe entrevistar aqui. Obrigada. A gente já tentou vir outras vezes, né? E agora sim, de verdade, saiu esse bate-papo. Mas já vou deixar aqui o gostinho de quero mais. Quem quiser, inclusive, lhe encontrar, como faz para lhe encontrar? Deixa eu até
buscar aqui o Instagram, né? Tem o seu pessoal, Tem né? o meu pessoal, é @doutora Emanuela, com 2 M's e 2 L's, Medeiros. E tem @Namu Clinique. Namu com 2 M's, né? Underline Clinique. Doutora, e para quem está procurando, né, e pensa em fazer um procedimento facial, ou menos invasivo, ou mais invasivo, como, por exemplo, né, uma cirurgia realmente facial, o que é que ela deve pensar antes de dar esse primeiro passo? Porque eu sei que quando der o primeiro passo vai ser na Namu, né? E procurar um profissional renomado como você. Mas essas pessoas que estão pensando, qual o conselho, ou qual a indicação, qual a orientação você poderia dar agora para elas que estão nos assistindo? Então, nos procurar lá na Namu e fazer a primeira consulta para a gente investigar, para a gente estudar, planejar, para ver se realmente a cirurgia vai ser a melhor forma para ela ou começar pela harmonização. Porque a cirurgia não só pela idade, não só a estrutura, nem sempre ela vai precisar da cirurgia agora naquele momento, talvez um dia. Lá para frente, talvez. Talvez a gente consiga estar mantendo, para a pessoa não haver muita alteração, né? Até de se ver no espelho, de se achar diferente e depois não ter mais jeito da reversão. Porque com o ácido hialurônico, com o fio, são tudo coisas degradáveis que dá para você voltar atrás, mesmo que ele saia naturalmente. Gente, deixa eu até falar aqui que ela não vende muito o peixe dela, né? Das coisas que ela faz, mas ela também faz mentoria, né? Então, assim, ela faz um trabalho especializado, VIP, né? Personalizado. Então, a gente sabe que nem todo mundo, né, tem a oportunidade de estar onde ela está, adquirir esse conhecimento. Então, ela traz tudo aqui e pode lhe proporcionar isso diretamente para você. Então, tem a rede social que ela acabou de dar aqui, né? A rede social pessoal dela, a da clínica também. E deixa aqui a Dr. Play de portas abertas, viu, doutora Manuela? Para quando quiser vir falar, gravar, falar tudo que você está fazendo, porque é tudo com carinho, direto para o seu paciente, né? É verdade. E vai ser um prazer estar aqui. Todas as possibilidades que tiver a oportunidade de voltar, com certeza estarei aqui para tirar mais algumas dúvidas, né? Que eu acho que eu falei bem explicadinho, acho que deu para todo mundo entender, mas quem tiver alguma dúvida pode me chamar no direct, pode ligar na Namu, passar lá para tomar um café também. Eu adoro conversar com meus pacientes, a gente passa até a hora, pouquinho, porque eu deixo eles bem à vontade para poder saber qual é a dor que ele está sentindo naquele momento. Então, doutora, muito obrigada. Ela também resumiu aqui a trajetória dela, mas dava um podcast bem longo. Mas parabéns por tanto esforço, né? Assim, de nunca parar, de estar sempre buscando o melhor. Isso é visível, né? Quando você posta lá nas suas redes sociais. E eu fico muito feliz também de saber de tudo isso, que a Paraíba é privilegiada por ter tão bons, né? Excelentes profissionais quanto você. Parabéns, viu? Obrigada, Ana. Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. E até a próxima edição do Dr. Play Podcast. Até lá.